Nesse vídeo eu vou montar um ranking dos melhores argumentos para você levar para o Enem 2024. O primeiro deles é o individualismo. Eu vou colocar ele aqui na letra B. Por quê? Gente, o individualismo é uma causa de muitos problemas. E como o Enem sempre cobra um problema, eu vou poder usar esse argumento em muitos temas. O que é esse argumento? É o fato de que na nossa cultura há uma mentalidade individualista, as pessoas estão mais preocupadas consigo mesmas do que com os outros de forma geral, né? Estamos falando aqui de forma geral, e isso faz com que muitos problemas se perpetuem. Então, é um argumento ótimo, mas como aqui a ideia é fazer um ranking, eu tenho argumentos melhores, eu vou colocar ele na letra B. Agora a gente vai para negligência governamental, que com certeza eu vou colocar aqui no S, porque esse, se não é o top 1 argumento para a redação do Enem, tá no top 3, sem sombra de dúvidas, que é a negligência governamental. O que é isso? Numa sociedade como o Brasil, democrática, há uma grande responsabilidade do governo sobre os nossos problemas. E o governo é negligente sobre qualquer e todo problema que ainda exista, porque se não fosse, esse problema provavelmente não existiria mais. Quando eu falo que o governo ele é responsável, não é que ele é totalmente responsável, mas uma parcela muito considerável de responsabilidade ele tem. Então, se o Enem cobra um problema, é porque o governo ainda não agiu sobre ele, pelo menos não de forma suficientemente boa. Então, eu vou conseguir usar esse argumento sempre. Pode testar. Enem 2015, Lei Maria da Penha, tá? O governo criou a Lei Maria da Penha, mas não foi suficiente para acabar com a violência contra a mulher. Intolerância religiosa, no Enem 2016 também. Formação educacional de surdos, 100%. Não 100%, porque a gente sempre vai usar dois argumentos. Então, 50% de responsabilidade com certeza poderia ser atribuído ao governo, se você quisesse, no seu projeto de texto, e assim por diante. Então, a gente tá falando de todos os temas que caem no Enem, e isso é maravilhoso. Eu tenho um argumento que eu consigo usar em todo e qualquer tema, é algo que realmente me prepara para a prova, e não me gera uma ilusão de competência, que é, eu acho que eu me preparei, mas chega na hora, cai um tema que eu não esperava e eu não tenho como argumentar. Depois dele tem insuficiência legislativa. Eu vou colocar esse argumento na letra D. Por quê? Esse argumento, gente, ele já foi um dos nossos favoritos. Então já teve uma época que eu e os meus alunos, a gente usava insuficiência legislativa o tempo inteiro, porque na época a gente não tinha o argumento de negligência governamental. O que é o argumento de insuficiência legislativa? É o fato de que, mesmo que haja legislação, o problema não foi resolvido. Até porque se fosse, não era tema no Enem, certo? Certo. A gente está falando aqui, pode ser de uma legislação específica, por exemplo, Lei Maria da Penha para o Enem 2015, toda a documentação a favor da educação de surdos para o Enem 2017, eu não vou lembrar o nome da lei nem o número, mas enfim, podem ser leis específicas, ou a gente pode estar falando de uma norma geral, como é o caso da Constituição Federal, que é a nossa norma maior, base da sociedade, o documento básico que diz o que pode e o que não pode no Brasil, como que é a vida que a gente quer ter, quais são os direitos e deveres, o que é proibido, o que é crime, entendeu? Tá lá. Então, isso é muito bom porque eu consigo, mesmo que eu não saiba a lei específica daquele tema, eu consigo usar esse argumento. Mas eu enxergo ele como um derivado da negligência governamental. Então, é como se a negligência governamental fosse algo maior, né? O governo não está agindo suficientemente bem em relação a esse problema. E uma das formas pode ser por meio de uma insuficiência legislativa, ou seja, a falta de políticas públicas, né? Porque uma lei, gente, tá lá no papel, mas como que uma lei se torna efetiva? Eu tenho que ter o executivo em cima daquilo, né? Políticas públicas em cima daquilo. Então, esse é um ótimo argumento, mas em comparação à negligência governamental, eu prefiro negligência governamental, hoje em dia, tá? Sensação de superioridade. Eu vou colocar esse argumento na letra C. Por quê? Porque ele é um argumento bom. Luma, como assim um argumento bom e você tá colocando na letra C? Aqui, gente, a gente tá fazendo um ranking com argumentos da minha lista de argumentos que eu criei, argumentos padrão que servem pra qualquer tema. Então, todos são bons. Eu só tô contando pra você quais são os meus favoritos. E a sensação de superioridade é o seguinte: alguns grupos se consideram superiores a outros. Isso acontece no Brasil, acontece em outros países também. Isso gera inúmeros problemas. Então, a gente tá falando aqui de racismo, a gente tá falando aqui de homofobia, a gente tá falando de violência contra a mulher,
a gente tá falando de maus tratos aos animais. Inclusive, eu pensei nesse argumento um dia em que eu estava lendo uma super interessante, que é uma revista. Dependendo da tua idade, você não saiba, mas a gente amava assinar a revista antigamente, e eu pude fazer isso depois que eu comecei a trabalhar, então eu assinei a super interessante, tinha uma matéria sobre maus tratos aos animais, e durante a matéria, uma das causas, né, uma das explicações que eles davam para esse problema é a sensação de superioridade. Nesse caso, entre espécies, né? Então o ser humano se considera superior aos animais e por isso trata os animais de forma objetificada, certo? Certo, então eu pensei, mas a sensação de superioridade não é a causa só dos maus tratos aos animais, e sim de muitos problemas que são possíveis temas. Então eu trouxe ele para nossa lista. Agora, silenciamento. Silenciamento, vou colocar lá em cima também. Gente, se eu pudesse te dar uma dupla de argumentos, seria esses dois aqui: negligência governamental e silenciamento. Por quê? Todo tema que cai no Enem é um problema e todo problema é silenciado. Como assim, Luma? Se a gente falasse sobre aquilo, já não era mais um problema. Soluções já tinham sido propostas, né? Porque quando a gente discute um problema, a gente começa a resolvê-lo. Então, todo tema no Enem vai ser um problema silenciado. Mas o Enem tem um perfil de gostar dos problemas super silenciados, super invisibilizados. Quando a gente fala disso, a gente pode entender que silenciamento é sinônimo de invisibilização, tá? Essa é uma coisa que eu falo há anos aqui, mas que nos últimos anos ficou muito explícita, porque o Enem começou a colocar a palavra invisibilização no tema. Então isso ficou assim escancarado, de que se a gente souber falar sobre isso, sobre invisibilização ou silenciamento, que são sinônimos, a gente consegue se dar bem em qualquer tema. Vamos agora para má influência midiática. Eu vou colocar aqui no A, tá? Porque, gente, a mídia é responsável por moldar nosso comportamento, nosso pensamento, nossa cultura e, por consequência, os nossos problemas. Quando a gente tá falando de mídia, a gente tá falando de mídia tradicional e também de mídias sociais. É inevitável a influência que a mídia tem sobre a gente. E essa influência muitas vezes é positiva e muitas vezes é negativa. A gente pode entender que em todo e qualquer problema do Brasil existe uma má influência da mídia. Às vezes maior, às vezes menor. De que forma, Luma? Pode ser não falando sobre determinado assunto, pode ser falando pouco ou falando de forma romantizada sobre determinado assunto. Mas o fato é que a mídia realmente tem esse poder todo. Desigualdade social, vou colocar aqui junto com o A. A maior parte dos problemas do Brasil hoje tem a ver com a desigualdade social, que é o fato de que a maioria das pessoas não tem um poder aquisitivo, não tem acesso a muitas coisas aqui nesse país. Então, isso aqui gera inúmeros problemas. A gente está falando aqui do tema, por exemplo, do Enem 2019, do acesso ao cinema, do tema do registro civil, que eu não lembro se é 2020, 2021, também. Ou será que é 2022? 2021, invisibilidade e registro civil. Então, se você sabe pensar a partir da desigualdade social, você vai conseguir argumentar qualquer tema. E vai ter uma argumentação, gente, que o Enem ama, que é uma argumentação realmente que leva a sério aquele problema. Agora vamos para legado histórico. Eu vou colocar legado histórico junto com insuficiência legislativa. A gente já amou argumentar por meio de legado histórico. A gente amava, sei lá, em 2018, só dava legado histórico nas redações dos meus alunos, porque naquela época a gente tinha uma lista de argumentos menores, né? Então a comparação era menor. Hoje a gente tem muitos bons argumentos, mas continua sendo um argumento incrível, que é o fato de que todo e qualquer problema que existe hoje no Brasil tem uma base histórica. Isso é inevitável, gente. Os problemas, eles não surgem do bueiro. Mesmo problemas que parecem novos, como é o caso do tema do Enem 2018, que é a manipulação do usuário pelo controle de dados, tem uma raiz histórica na falta de conhecimento da população, na falta de letramento, na ingenuidade, na inocência, na lógica capitalista, etc e tal. Então, quando eu falo sobre qualquer tema, eu posso falar sobre legado histórico. Por que eu tô colocando ele na letra D? Porque eu percebi que a melhor argumentação com legado histórico é a argumentação que tem o fato histórico junto. Então, por exemplo,
Eu vou falar sobre a questão da manipulação. É legal que eu tenha um fato histórico, sei lá, vou botar Revolução Industrial, vou botar período colonial, o que eu vou botar? E aí fica incrível, mas não é algo tão padrão, não é algo que serve para qualquer tema. É um argumento que eu vou precisar estudar muitos outros repertórios para eu conseguir na hora escolher e embasar. Então eu passei a achar não tão interessante quanto outros. Mas isso aqui, mesmo a letra D dessa lista, é melhor que qualquer argumento que seja específico sobre o tema. A gente quer argumentos mais generalistas, mais gerais, porque isso permite com que a gente chegue lá tendo argumento e não que a gente tenha que pensar na hora. Lacuna educacional, eu vou colocar aqui na letra B, é um argumento incrível. Na verdade, lacuna educacional foi o primeiro argumento da minha lista, porque na faculdade eu estudei uma coisa chamada argumento de consenso, né? Que são aqueles argumentos assim que ninguém duvida. E ninguém duvida do argumento de que a educação é a base de todos os problemas da sociedade. Isso é uma coisa assim que é indiscutível, de que com uma boa educação a gente resolve qualquer coisa num país, a médio e longo prazo, obviamente. Quando a gente fala do Brasil e da educação deficitária que a gente consegue usar isso em muitos temas. Então é incrível. Por que tá na letra B? Porque é um argumento que a gente também já usou muito. Tinha uma época que era lacuna educacional e legado histórico, a duplinha perfeita. Ou lacuna educacional e insuficiência legislativa. E hoje a gente tem gostado de argumentar mais por meio de outros. Mas eu continuo amando, né? Sou prof. Se eu não acreditar no poder da educação, quem que vai acreditar, não é mesmo? E por último, impunidade. Eu vou colocar impunidade aqui na letra D também. Por quê? O que é impunidade? É o fato de que no Brasil a gente não tem um sistema judiciário que traga uma punição ágil, efetiva, justa, e isso gera muitos problemas. O fato das pessoas saberem que no Brasil a punição não é uma coisa séria, que dependendo de quem você for, você consegue não ter uma punição, faz com que os problemas se perpetuem. Então a gente tá falando aqui de corrupção, de vários problemas ambientais que muitas empresas geram no Brasil por conta da impunidade, aquela sensação de no Brasil não dá em nada, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Por que tá aqui no final? Porque eu acho que essa é uma causa forte, mas não é uma causa de muitos problemas. Aliás, não é uma causa de todos os problemas. Sim, de alguns ou de muitos. Então não é sempre que a gente consegue usar impunidade na redação e por isso eu prefiro outros argumentos. Agora eu quero saber quais são os seus top 3. O que você colocaria no S? Eu coloquei negligência governamental e silenciamento. O que você colocaria? Coloca aqui nos comentários. E se você quiser parte 2, eu tenho mais 10 argumentos que eu posso trazer aqui pra você. Muitos deles também são meus favoritos. E coloca aqui nos comentários pra eu saber, então. Pra te ajudar a aprender a usar isso aqui de uma forma prática, palavra por palavra na redação, eu criei um e-book, é gratuito, você pode baixar tocando no link que tá aqui embaixo. Lá tem alguns modelos de redação te mostrando palavra por palavra como usar alguns dos argumentos que estão aqui. Baixe agora e me agradeça depois. Feito? Então feito. Vem 900 mais e ponto.